Começou a gravação. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Esta é a terceira aula do curso de Direito Administrativo 1 aqui da Campinas. As gravações estão sendo feitas pelo Microsoft Teams e eu tenho baixado as nossas reuniões, nossas aulas e pretendo subi-las num portal do YouTube. Não sei se vocês têm acesso às gravações para ver posteriormente. Se não tiver, eu tenho essa possibilidade, mas eu não consegui fazer ainda. Com relação aos nossos roteiros, deixa eu fazer o compartilhamento de tela. Me contem, vocês estão enxergando a minha tela aula 13 e 4? Estamos sim. Sim. Perfeito. Nós já falamos essas perguntas aqui, quem sou eu, para onde vamos, né? Sobre o que é o direito público, direito subjetivo. Falamos um pouco dessas noções e falamos também das relações verticais e horizontais que existem no direito. Falei também que princípio é uma palavrinha que está na moda, né? Está todo mundo falando de princípio desde que o Robert Alexie e também o Ronald Dworkin começaram a falar de princípios como parte da organização do direito. Direito, segundo o Hart, seria um sistema de regras. Aí vem o Dworkin e fala que é um sistema de regras e princípios. Não vou entrar nessa discussão, os princípios, eu só queria deixar claro que eles têm, princípio é uma palavrinha que pode significar coisas no mundo do ser e no mundo do dever ser. Princípios, eles servem para a organização de uma ciência. Nós precisamos de pressupostos, nós precisamos de pontos de partida. E toda a conversa, toda a discussão, toda a análise, toda a tópica, até toda a criação sistêmica precisa de um ponto de partida. E existem os caracteres prescritivos, ou os princípios de caracteres prescritivos. Seriam princípios que não têm nada a ver com o mundo real, o mundo do ser, e tem a ver com o mundo do dever ser, o mundo normativo. Os princípios, nesse sentido, seriam valores estruturantes ou normas mais amplas que direcionariam as normas mais precisas. Tem a ver com direito, tem a ver com norma jurídica, tem a ver com normas morais. Nós temos princípios de vários tipos, mas eles têm a ver com organização valorativa. Então, toda vez que nós falarmos de princípios de forma prescritiva, nós estamos fazendo juízos de valor, falando sobre juízo de valor. Já princípios que descrevem a realidade, nós estamos falando de juízos de fato. E uma coisa importante, gente, tem uma diferença muito grande entre verdade e consenso. Tem uma diferença muito grande entre fatos e opiniões. A sua opinião, ela é baseada em juízos de valor, assim como a minha. Não existe uma opinião verdadeira, assim como não existe uma norma jurídica verdadeira. Não existe um valor verdadeiro. Os valores, eles possuem uma escala, uma gradação, uma ordem de preferência, e esta preferência é dada pelas pessoas, pelos grupos sociais aos quais elas pertencem, ou a estruturas normativas mais complexas, como a própria sociedade ou um Estado. Instituições são construídas a partir de ordem de valores, e você participar de uma instituição, você participar de um grupo social, é muito provável que você acabe tendo que aderir a certos valores, aderir a certas considerações, aderir a certas formas de entender o mundo, a certas crenças, a certas opiniões, a certos valores. E o valor não é certo ou errado. Ele é certo ou errado não porque aquele valor possui uma certeza ou uma justiça inerente. Aquele valor, ele é desenvolvido, ele é construído socialmente a partir de preferências, a partir de crenças, a partir de um critério que estabelece aquele valor como justo ou injusto. E nós temos isso em absolutamente qualquer sociedade. A antropologia explica isso, a sociologia explica isso, e não existe verdade onde nós temos que trabalhar com consenso. Dentro de uma assembleia de qualquer grupo social, é possível construir consensos. Esses consensos, eles são formados a partir de valores. Não há consenso quando nós tratamos de verdade.
A verdade continua sendo verdade, mesmo que todo mundo seja contrário a ela. Vacina imuniza, mesmo que haja um monte de gente dizendo que não acredita nisso. A pessoa que não acredita numa vacina será imunizada se tomar a vacina, mesmo acreditando ou não acreditando que aquela vacina vai transformá-lo num jacaré, mesmo acreditando que aquela vacina funcione, em vez de imunizá-la, vai colocar um chip. A verdade, ela existe independentemente da opinião das pessoas. Os juízos de fato, eles não são construídos socialmente, eles não são baseados em opinião, eles são baseados em constatação da realidade. Claro que nós temos instrumentos que nos permitem chegar até um nível de constatação da realidade, e a partir do momento em que a constatação não é mais possível, nós começamos a criar hipóteses. E essas hipóteses são as formas científicas de nós tentarmos ir além das nossas verificações. Vou falar uma coisa a respeito de física clássica, física mecânica, ou física aquela que a gente aprende no ensino médio. Segundo a estrutura da nossa ciência, da física, hoje vocês deem um Google a esse respeito, mais de 75% de toda a matéria e toda a energia que existe no universo é formada por uma energia chamada energia escura e por uma matéria chamada matéria escura, dark matter e dark energy. E eles colocam a expressão dark em inglês para dizer que aquilo é obscuro para eles. Eles não sabem com clareza, aliás, eles não fazem a menor ideia do que seja energia escura e matéria escura. A única coisa que os físicos sabem é que nós só compreendemos com a nossa capacidade de compreensão da realidade, entender a respeito de 25% do que existe na física no mundo. E qualquer coisa além disso é suposição, qualquer coisa além disso é hipótese. Nós temos que criar hipóteses, e assim que nós conseguimos conhecer a verdade física por novos instrumentos, todas as outras hipóteses elas caem por terra, e todos os físicos passam a entender aquela realidade como a verdadeira, porque ela passou pelo crivo da verificação fática, ou seja, aquele juízo de fato é verdadeiro. E mesmo que haja pessoas dizendo que não concordam, que não aceitam, que não querem, isso não tem absolutamente nenhuma importância em termos científicos. A ciência continua buscando a verdade fática, a ciência continua pesando e medindo as coisas com precisão ou buscando precisão. Consenso tem a ver com uma coisa que é muito importante dentro da sociedade. Nós precisamos viver e precisamos organizar a nossa vida, independentemente de sabermos se o que nós fazemos é verdade ou não. Nós não podemos ficar esperando certezas para nos organizarmos, porque se a gente esperar por certezas, talvez nós morramos de fome no longo prazo. Nós precisamos fazer consenso, nós precisamos construir pontes entre as pessoas para que nós possamos conviver, para que nós possamos produzir uma vida em comum. Porque se nós não nos ajudarmos, se nós não desenvolvermos gregariamente a nossa sociedade, nós morreremos todos de fome ou morreremos todos desagregados. Sempre foi necessário que as pessoas se unissem para obter ganhos mútuos. Essa ideia também do contrato social, que vocês já tiveram em teoria de Estado, essa é a ideia da necessidade de organização para que as pessoas possam viver bem e viver melhor. A grande questão é que, às vezes, a gente confunde juízo de fato com juízo de valor. E essa é talvez seja o grande problema teórico que nós temos. É mesmo no direito, você pega livros, você pega professores, eu mesmo caio nessa várias vezes, então, de antemão, eu já peço desculpas a respeito disso. É a dificuldade que nós temos em falar o verbo correto. Às vezes a gente confunde e fala que a criança não pode pisar na grama no jardim. Na verdade, qualquer pessoa pode pisar na grama. Mas está uma placa dizendo que é proibido. É proibido justamente porque as pessoas podem fazer aquilo. Se elas não tivessem condição fática de fazer aquilo, não haveria nenhuma placa proibindo. Não há nenhuma placa em qualquer lugar dizendo que é proibido andar no teto, porque vai sujar o teto. Nós, como não temos capacidade de andar no teto, não há uma placa dizendo que é proibido fazer isso. Me perdoem pelo exemplo ridículo. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de usar o não pode, ou seja, a impossibilidade fática,
no lugar da proibição jurídica ou da proibição normativa. Nós não devemos fazer certas coisas porque, dentro da estrutura normativa, aquilo é considerado algo negativo e as normas existem para coibir as condutas negativas e direcionar, favorecer as condutas positivas. Mas conduta positiva e negativa, elas sempre estão dentro de um contexto social. É proibido matar, é crime matar um semelhante em situação de paz, mas em situação de guerra, o que se espera do soldado é que faça exatamente aquilo que é proibido em tempos de paz. A ideia é sempre separar, sempre identificar em que mundo nós estamos, de que mundo nós estamos falando quando tratamos de direito ou de direito administrativo. Existem as normas que estabelecem proibições ou direcionamentos, e essas normas dizem como nós devemos nos comportar. Se ela fala que nós devemos nos comportar de um jeito, significa que existe alternativa, existe escolha, existe opção. Por isso que as normas, elas estão no reino da liberdade. Isso é uma expressão muito utilizada, por exemplo, por um autor chamado Gustav Hagbrug. Ele separa o mundo do ser, que é o mundo da necessidade, do mundo do dever ser, que é o mundo da liberdade. Por que liberdade? Porque nós podemos, no mundo do dever ser, optar por várias condutas possíveis. Destas condutas possíveis, a norma jurídica vai estabelecer uma ou outra como positivas, como as normas que se espera que nós sigamos, as condutas que se espera que nós pratiquemos, e normas que estipulam sanções para determinar, para forçar as pessoas a não se conduzirem daquele jeito. As normas direcionam as pessoas e nós podemos perfeitamente decidir se vamos seguir a norma visando a sua realização positiva ou se nós vamos deixar de lado a norma e vamos ficar sujeitos às consequências que aquela norma nos imputa caso realizemos aquela conduta considerada ilícita. Ilícita, injusta, são duas frases muito amplas. Se nós falarmos de direito, nós podemos falar de ilegalidade, e muitas vezes nós confundimos a ilegalidade com a injustiça. Muitas vezes nós temos padrões valorativos distintos, e às vezes nós temos uma confusão danada na nossa cabeça, porque no nosso grupo social, alguns valores são tão importantes, sejam por força social, seja por força religiosa, que algumas normas jurídicas nós não conseguimos ou nos sentimos totalmente constrangidos de seguir. Eu vou dar um exemplo muito banal, muito bobo, e me perdoem, esse é um exemplo que fazia sentido 20, 30 anos atrás, hoje talvez esteja um pouco diferente, mas talvez seja exatamente a mesma coisa. Se eu estiver anacrônico no exemplo, me perdoem. 20, 30 anos atrás, houve a necessidade de uma pessoa fazer uma transfusão de sangue e ela estava inconsciente. Os pais daquela pessoa eram de uma religião chamada Testemunho de Jeová, e segundo a sua crença, se aquela criança, se aquela pessoa recebesse uma transfusão de sangue, o corpo sobreviveria, mas a alma sofreria danação eterna. Eles entraram na justiça determinando a um juiz que impedisse o médico daquele pronto-socorro a salvar a vida neste plano físico de seu filho, porque se fizesse isso, a alma do seu filho estaria condenada. Agora, imagina, veja, a situação é bem complicada do ponto de vista do hospital, porque se o médico que está no pronto-socorro deixar de realizar um protocolo de segurança, um protocolo clínico, um protocolo emergencial, que ele, estando naquela posição, ele é obrigado a realizar a transfusão de sangue, e ele não realiza, aí ele estaria também sujeito a uma pena de omissão de socorro. E como que a gente resolve uma situação dessa? Eu não quero resolver a situação, quero apenas dizer para você que às vezes existem normas jurídicas que, embora elas sejam consideradas justas dentro do Estado, grupos sociais podem entender aquela norma como completamente injustas. Eu me lembro que uma vez um deputado federal estava dizendo que levava os seus filhos para um clube de tiro, e os filhos dele tinham 10 e 12 anos de idade, se eu não estou enganado. Aí um outro
uma outra pessoa na mesa disse, mas como é deputado, como é que Vossa Excelência leva seus filhos com 10, 12 anos para um clube de tiro se o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que crianças tenham acesso a armas nessa idade? E ele responde, então tem que pegar esse Estatuto da Criança e do Adolescente e jogar na lata do lixo. Existem certas normas jurídicas que não são reconhecidas por grupos sociais. Do ponto de vista do Estado, o Estado não está nem um pouco preocupado com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar a respeito da norma. A norma jurídica será aplicada, será posta em eficácia pelas autoridades estatais, quer as pessoas tenham justificativas religiosas ou outras justificativas quaisquer. Não importa qual seja a sua justificativa, em regra, o Estado vai aplicar as normas jurídicas estatais em inúmeras situações. Claro que há exceções. Em caso de tribunal do júri, muitas vezes o tribunal do júri, formado por cidadãos iguais ao acusado, entende que havia uma justificativa naquele crime doloso contra a vida, e embora aquela pessoa tivesse causado tivesse cometido um homicídio doloso, aquela pessoa é considerada absolvida porque o conselho de sentença entendeu que qualquer um naquela circunstância, imbuído daqueles valores que ele tinha naquele momento, realizaria aquilo exatamente como o réu realizou. E às vezes acontece a absolvição, ainda que todas as provas tenham direcionado para, de fato, aquela pessoa cometeu aquele crime. Mas isso são situações excepcionais. Em regra, o Estado visa a promover o direito positivo, independentemente dos valores das outras pessoas. As normas jurídicas possuem determinados critérios, determinados valores que devem ser seguidos, que devem ser implementados pelas autoridades estatais, e essas autoridades estatais têm o dever de cumprir e de fazer cumprir as normas jurídicas. Gente, eu estou indo muito rápido, eu acho que eu demorei aqui uns 15 minutos para fazer uma exposição que vocês devem ter tido um semestre inteiro em teoria geral do direito. Se eu fui muito rápido ou se eu falei coisas que vocês ficaram muito assustados, me avisem que a gente retoma, tá bom? Bom, eu quis dizer que o direito, aqui voltando ao nosso roteiro, né, o direito tem a ver com um complexo de normas, aí você pode falar de princípios e regras, e eles formam o ordenamento jurídico de direito positivo que as autoridades estatais devem cumprir e devem fazer cumprir dentro do território por todas as pessoas que estão sujeitas à sua soberania. Bom, nós temos o exercício da função administrativa. E exercício tem a ver com funcionamento, com pôr em operação, com pôr para funcionar. E função administrativa quer dizer que a administração pública, está meio amplo, né, falar de o que vem a ser administração, esse conceito está meio aberto demais, mas a gente fecha daqui a pouco. A administração, ela deve servir para alguma coisa, ela deve, aquilo que está posto, aquela estrutura toda montada, ela tem que funcionar para que finalidades sejam atingidas, para que propósitos sejam observados ou realizados. E é sobre isso que nós vamos tratar ao longo do semestre todo. E antes da gente entrar em conceitos, né, assim, eu acho que vale a pena falar de... Será que eu tenho... Eu acho que eu tenho uma caneta grande aqui. Eu não sei desenhar no roteiro. Eu devo ter uma caneta para escrever no lousa. Achei. Vou sair da tela, vocês vão me ver um pouquinho. E aí, vocês estão me vendo, né? Você já deve ter ouvido falar da expressão função social da propriedade, lá do artigo 183 da Constituição. O que é e outra, né? A propriedade deve seguir a sua função social, a cidade deve seguir a sua função social no Estatuto da Cidade, nós devemos exercer a nossa função e o servidor público ele deve exercer a sua função. O que significa viver em função de? O que quer dizer função? Bom, eu vou contar para vocês uma coisa, vocês estudaram no ensino médio, e eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes de lembrar isso num curso de Direito. Vocês lembram de René Descartes, Renato Cartésios, né? Vocês lembram das abscissas e das ordenadas, né? Nós temos aqui
o eixo X e o eixo Y. Aqui é 0. E vamos colocar aqui no eixo vertical vocês, quem vocês são. Eu sou péssimo para desenhar, tá bom? E este eixo aqui é o eixo que possui todos os critérios que tornam esta pessoa importante ou relevante para si própria. O que eu quero dizer é que aqui nós temos um plano, cartesiano, né, em que nós estamos aqui colocando esta pessoa no eixo vertical, e esta pessoa, ela é exatamente igual a ela. Eu escrevi uma tautologia aqui. Ela é igual a ela mesma. E ela se identifica como ela própria em todas as situações em que ela tem como parâmetro a si mesma. Porém, vamos imaginar que esta pessoa, ela começa a viver em função de algum valor, ou em função de alguma instituição, ou em razão de alguma sociedade, em função do Estado. Ela se torna servidora pública, ela se torna alguém dentro do Estado. Bom, o Estado possui as regras e critérios que são dele e não da pessoa. E esta pessoa, ela deixa de ser entendida pelo Estado neste plano, neste eixo, e passa a ser entendida neste plano aqui. Ou seja, ainda que a pessoa esteja aqui, não importa neste plano quem seja a pessoa. Essa pessoa só é importante, ela só é relevante segundo os critérios deste plano. Ou seja, X é igual a ela própria, mas na verdade, nós só estamos preocupados agora se ela viver em função do outro plano. Eu vou dar um exemplo, desculpa gente, eu sei que eu caiu no livro. Eu sei que eu estou fazendo matemática aqui, representação formal das coisas, e a gente na área do direito não curte muito, mas eu vou dar um exemplo bobinho aqui. Eu sei que vocês estão em época de pandemia, talvez vocês nem se lembrem mais uns dos outros, etc. Mas eu tenho certeza que deve ter aí entre vocês alguém que professa aquela religião de Itaquera. Deve ter alguém aí que é corintiano. Sempre tem corintiano, certo? Vou imaginar o seguinte, eu sei que vocês já devem ter ouvido falar que o Corinthians foi campeão da Libertadores, eu não me lembro em que data, mas tem algum corintiano que sabe a data e sabe até a escalação do time, etc. Vamos imaginar o seguinte, você, essa pessoa, esse corintiano, namora uma pessoa que não está muito preocupada com futebol. E, para quem não lembra, o Corinthians, ele na final da Libertadores de América, em que ele foi campeão, o último confronto era um confronto em 2 jogos contra um time da Argentina chamado Boca Juniors ou Boca Juniors. E o primeiro jogo foi lá em Buenos Aires e o segundo jogo foi em Itaquera, foi em São Paulo. No primeiro jogo, o Corinthians ganhou, ou seja, bastava empatar o segundo jogo e ele seria campeão da Libertadores de América, como aconteceu, aliás, ele foi campeão, não me lembro o placar. E os corintianos estavam em festa já desde a semana anterior, porque era só empatar e ia ganhar. E você, corintiano, raiz corintiano, aquele de não perder jogo nenhum, assim, quarta-feira vai ser o jogo da final, e você, no domingo, você recebe a visita de um outro amigo teu também corintiano e fala para você o seguinte: rapaz, tudo bem? Eu estou aqui com 2 convites, com 2 ingressos para assistir a final da Libertadores quarta-feira. Um é meu, um é seu. E aí, vamos? Aí ele fica feliz da vida, assim, demorou, vamos, sem dúvidas, mas deixa primeiro eu comunicar isso para minha namorada. E ele vai até a namorada e para informar que, por incrível que pareça, esse exemplo aqui tem tudo a ver com a matéria, tá bom? Eu já vou explicar isso. Chega para a namorada e fala assim: amor, eu tenho que te contar uma coisa. E a namorada fala assim: eu também tenho que te contar algo. E ele, todo cavalheiro: pois não, meu amor, fala primeiro. Olha, essa quarta-feira é aniversário da minha mãe e eu combinei que você e eu vamos levá-la aqui para a cidade de Pedreira para ela comprar umas louças. E é bem no horário do jogo isso. Bom, a minha pergunta é simplesmente uma: você, corintiano raiz, que é apaixonado pela sua esposa, aliás, pela sua namorada,
e que recebeu esta incumbência da sua namorada de, no horário do jogo, não assistir o jogo, não poder ir para Itaquera ver o jogo ao vivo, mas ir com a sogra para a cidade de Pedreira fazer compras nas lojinhas de louça daquela cidade. A minha pergunta é: você exercerá você vai exercer a sua função, você vai cumprir a sua função de namorado, de bom moço, e vai para a pedreira, ou você vai esquecer da função social, da função que você exerce no relacionamento, vai jogar tudo para o ar e vai assistir o jogo e vai gritar: é campeão, é nós, é Corinthians? Nenhuma das duas respostas, ela é certa, ela é correta, ela é verdadeira, ou ela simplesmente, segundo o critério de eu sou corintiano raiz, é óbvio que a decisão é essa: meu amor, eu não vou levar tua mãe porque eu ganhei um convite para ir para o jogo e eu só vim aqui te contar que eu vou para o jogo. Então, se você gosta, se você não gosta, a vida é assim mesmo, eu te amo e eu fui. Ele pode fazer isso. Veja, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado segundo a cabeça dele, mas é claro que, do ponto de vista do que se esperava dele no exercício da sua função, a função imporia, ou a função impõe a ele o dever de, independentemente da vontade própria que ele tem de assistir o jogo, de cumprir, de exercer a função para a qual a namorada determinou. E veja, não é que a namorada determinou. Do ponto de vista da relação do namoro, da relação conjugal, impõe que a pessoa que está exercendo função esqueça das próprias vontades, deixe de lado os próprios interesses e cumpra, exerça, realize os interesses que a função impõe a ele. Quando um administrador público age visando administrar a estrutura pública, deve-se esquecer que ele tem vontade própria, deve-se esquecer que ele tem interesses privados ou pessoais e deve realizar um interesse que não é dele, mas aquele interesse inerente ao exercício da função pública. Eu não sei se o exemplo foi bom, vamos ver o que vocês falaram aqui, se eu tenho que falar de novo. Vocês estão... Nossa, tem que levar a sogra para o jogo. A Laura resolveu o problema. Fantástico. Só que existe uma coisa importante, Laura, geralmente nas discussões sobre valores ou discussões sobre norma ou aplicação da norma, não é possível ao mesmo tempo satisfazer o interesse pessoal e o interesse público. Quem exerce uma função de presidente, governador, prefeito, deputado, senador, vereador, secretário de Estado, de governo, de município, ele sempre tem situações em que ou ele realiza o próprio interesse, a própria vontade, a vontade da família dele, a vontade dos filhos dele, ou ele realiza a função pública. Não dá. Nós temos uma coisa que é muito importante, as pessoas esquecem. Nós temos uma coisa chamada escassez. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Nós sempre temos que priorizar o uso do orçamento em determinadas circunstâncias. Nós temos, ainda que nós tenhamos R$1 trilhão nos cofres do Tesouro Nacional, esse R$1 trilhão tem que ser utilizado para fazer um monte de coisa. E são tantas coisas. Como dizia Thomas Hobbes, as necessidades humanas, elas são infinitas. Nós sempre queremos mais, sempre queremos ir além daquilo que nós já temos. Nós precisamos priorizar, nós precisamos definir. Vocês estão todos aqui com os links ligados nesta aula, mas vocês poderiam perfeitamente estar, neste momento, fazendo outra coisa. Como dizia, ou como é atribuído a Milton Friedman, grande economista, a expressão "não existe almoço grátis". Não significa que alguém sempre paga pelo almoço, ainda que o almoço você não esteja gastando nada por isso. O sentido real, o sentido original da frase é que se você foi para um almoço de graça, se você foi convidado para ir num restaurante e comer do bom e do melhor naquele restaurante a convite e não pagou nada, você poderia perfeitamente fazer outra coisa naquele momento. Ou seja, existe sempre um custo chamado custo de oportunidade. Tudo que você faz num determinado momento da sua vida e há um custo. Você poderia naquele momento fazer outra coisa.
Você poderia estar dormindo, você poderia estar viajando, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia, por exemplo, ter parado de usar tanto gerúndio neste momento. Eu peço desculpas a todos pelo gerundismo, né? Esse negócio de nós vamos estar fazendo, vamos estar falando é horrível e eu peço perdão por ter usado. Nós temos o dever de escolher aquilo que queremos fazer. Nós temos esta liberdade. E o custo da liberdade é deixar de fazer, é o renunciar às outras coisas. Se por acaso você decide, sei lá, começar a namorar sério ou se casar, você acabou de, em tese, fazer uma renúncia de todas as possibilidades que você teria como solteiro para se direcionar para uma só pessoa. Você troca a eventual quantidade por uma determinada qualidade. E você aposta nesta situação. Só que para você apostar nessa situação, você precisa muitas vezes renunciar a outras possibilidades. Às vezes você renunciará ao jogo, às vezes você renunciará às próprias vontades por força da necessidade de não é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo. E se você não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você é obrigado a decidir por uma em relação à outra. E quando nós falamos de exercício de função, nós estamos falando de uma coisa fundamental. Gente, se vocês puderem anotar em que momento eu estou falando isso, da gravação, para depois voltar aqui, isso é importantíssimo. Aqui na sala de vocês devem ter, muito provavelmente, alunos que são a referência em direito privado. Então, muito provavelmente, se alguém tiver dúvida em teoria geral das obrigações, vão ligar para alguém aqui, vão mandar uma mensagem, falar assim, ô rapaz, ô moço, me ajuda aqui que eu estou com uma dúvida. E vocês vão se lembrar de entrar em contato com essa pessoa vai poder falar agora no momento a respeito do seguinte, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, na verdade, vou melhorar isso, na verdade nós não precisamos em sociedade nos preocupar com aquilo que a gente pensa. Em sociedade, nós temos que nos preocupar com aquilo que nós expressamos e, mais importante ainda, com aquilo que nós fazemos. E tudo que se realiza de fato na vida das pessoas tem a ver com ação, tem a ver com produção de ações, ou ações que produzem vida social. Estas ações, elas são traduzidas ou identificadas no mundo jurídico como os famosos atos jurídicos, que ora são lícitos e ora são ilícitos. Eu vou dar 30 segundos, até menos, vou dar 10 segundos aqui para alguém que manja de direito civil como ninguém. Eu queria, assim, um Peloia cover, né? Peloia, para quem não sabe, na minha opinião, em termos de ser professor, está gravando, pode botar isso para ele. O cara, assim, quando eu crescer, eu quero fazer aula igual aquele professor. A capacidade dele de lembrar das coisas, do artigo, a memória fotográfica, a forma como ele organiza as coisas, quando eu crescer eu quero fazer igual, eu sou fã dele. Não é porque ele é diretor não, tá? É que eu falava isso desde antes dele ser professor, antes dele ser diretor. E se tiver algum Peloia cover, eu não sei nem se ele é professor de vocês de direito civil, eu peço desculpas por estar fazendo comparações, eu não estou falando mal dos outros professores, eu estou falando bem da forma como eu vejo o professor Peloia lecionar. Eu sou fã do cara, sem demérito algum dos outros excelentes professores da casa. Vocês devem ter então dito, ele é o professor de vocês. Puxa vida, que legal, queria que ele tivesse sido o meu também. Quando você fala de teoria das obrigações, ou vamos antecipar um pouquinho antes, quando você fala de atos jurídicos, você sabe que todo ato jurídico possui 3 elementos. Ou seja, o direito identifica que o ato ele é válido, ele pode ser eficaz, ele pode ser efetivo, ele será implementado juridicamente, ele será convalidado, ele será declarado juridicamente perfeito se ele contiver 3 elementos. Vocês lembram deles? Não lembram. Ninguém quer se arriscar a falar alguma coisa comigo aqui, ninguém quer dialogar comigo. Isso é uma maldade, viu? Vocês podiam não me deixar falando sozinho aqui. Eu vou ter que fazer análise por causa disso daqui a pouco. Ninguém quer conversar. Tá bom, eu vou falar então. Quando vocês vão lá no direito privado, todo ato é identificado segundo 3 elementos. Primeiro, é preciso que o ato jurídico do direito privado seja realizado por agente capaz. Porque se houver
configuração, a identificação de incapacidade no agente, aquele ato que aconteceu é declarado inválido, porque a pessoa que o realizou, por ser incapaz, por não ter possibilidade jurídica de manifestar livremente e autonomamente sua vontade, aquele ato não poderia ser validado pelo ordenamento jurídico. Então, qualquer criança ou qualquer interditado ou no exercício de determinadas funções que são interditadas pela ação de interdição, aquele ato aconteceu, mas é invalidado. Mais ou menos como no jogo de futebol, o gol aconteceu, o atacante já está comemorando, mas o VAR, os árbitros, o bandeirinha, invalidaram aquele gol porque houve uma condição que o anularia. O agente capaz, ele era capaz, estava no jogo, porém ele fez aquilo segundo uma ilegalidade. Ou seja, além do agente ser capaz, aquele ato deve ser realizado segundo determinados procedimentos. E aí nós temos os outros dois elementos. E os dois elementos são a forma, ou seja, não pode fazer gol impedido, porque se o gol for feito numa forma proscrita, aquele gol deve ser anulado. A não ser que seja o Corinthians. Corinthians, há casos de gol de mão, há casos de gol impedido, que foi completamente convalidado pelo árbitro e pelo VAR, porque, afinal de contas, é assim, né? O Corinthians e o Flamengo, eles têm essas prerrogativas, certo? Mas é ponto de vista, isso aqui é mera opinião, tá? É brincadeira, então vocês não precisam pegar isso aqui para me processar, tá bom? Entendam isso como brincadeira contra as duas nações de time de futebol maiores que nós temos aqui no país. E, bom, continuando, precisa da forma ser, ela não pode ser proibida em lei, e também o objeto do ato, ele precisa ser lícito, certo, determinado ou determinável. Se por acaso eu falei alguma besteira, por favor, vocês mandem o Pelóia me corrigir, mas eu tenho quase certeza que o que eu falei está perfeito. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma mulher centopeia, ela sente a necessidade de comprar mais um par de sapatos, ok? E ela vai até a loja de sapatos e compra, porque estava na promoção, mais alguns pares de sapato, e alguns desses pares de sapatos são simplesmente idênticos a alguns que ela já tem. Aí a minha pergunta para vocês, por que ela fez isso? Ou para que ela comprou mais sapatos se ela só consegue usar um par por vez e ela já tem 100 pares de sapatos? Vamos falar uma outra situação, ainda também em relação a fazer as coisas. Vamos imaginar um belo dia que eu chego aqui para vocês e, então, sei lá, a aula é presencial, vocês não têm como desligar a câmera porque estamos frente a frente. Eu chego para alguém de vocês e falo assim, olá, tudo bem? Como é que você está? A sua vida está boa? A família está boa? Não sei das quantas. E você olha para mim e fala assim, professor, eu não tenho que lhe dar satisfações. Não, mas eu só perguntei se está tudo bem, eu dei bom dia. Pois é, eu não sou obrigado a te responder, passar bem. Veja, isso pode até soar mal educado, etc., não sei das quantas, né? Mas eu chego para vocês e pergunto qualquer coisa, vem cá, por que é assim, o que você acha disso? E você pode simplesmente falar para mim alguma coisa do tipo, professor, eu não lhe devo satisfações, eu não estou nem um pouco preocupado em te responder. Veja, ainda que seja mal educado, isso pode acontecer perfeitamente. Eu posso perguntar para você, por que você está fazendo isso? E você pode continuar respondendo, não lhe devo satisfações. Amiga, sua louca, por que você comprou mais sapatos? Não sei, também não interessa. Eu vou dar um outro exemplo agora para ficar mais fácil. Imagina que esta mulher centopeia, ela é estagiária de direito, ela saiu da faculdade, ou ela saiu da aula online e pegou o carro, foi até o escritório de advocacia onde ela faz estágio, e o horário de entrada dela é às 13 horas, mas do lado do escritório tem uma loja de calçados que estava vendendo tudo pela metade do preço. Ela fica doida, entra na loja, compra um monte de saco de sapatos e chega no escritório às 2 da tarde. Aí o chefe, a chefe desta aluna centopeia, chega para ela e fala assim, querida, onde você estava até agora, que o horário de entrada é às 13, você já são 14, 14h30 e você não chegava? Ela olha para o chefe, para a chefe e fala assim, não lhe devo satisfações. Ou uma outra situação, você namora e numa quinta-feira
sem coronavírus, né? Esse exemplo faz sentido quando as festas são autorizadas e as festas não causam problema de transmissão de vírus. E naquela quinta-feira teve uma festa de arromba, mas você está em casa, fica mandando mensagem de WhatsApp, fica ligando para o namorado e ele simplesmente não atende, só cai na caixa postal. E no dia seguinte, você consegue falar com ele cara a cara e fala assim: amor, onde você estava ontem, que eu ligava para você e você não atendia, só dava fora de área, só dava ocupado. Ele abre um sorriso para você e fala assim: não lhe devo satisfações. Eu acho que vai ter algum problema aqui, certo? Bom, vamos voltar. Quando você vive a sua vida, e isto é o importante no direito privado, no direito privado você não deve satisfação alguma para ninguém. Eu não vou fazer na lousa não, mas eu vou escrever aqui no chat. Todo ato jurídico no direito privado possui 3 elementos característicos, aliás, caracterizantes. E nós já vimos, né? Sujeito capaz, não proibida por lei, porque você faz tudo que a lei não te proibir, e objeto certo, determinado ou determinável. Aliás, objeto lícito também, né? Porque se o objeto for ilícito, vai dar problema. Ok? Só que existe uma coisa interessantíssima, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Existe um elemento que todo ato possui, mas que no direito privado ele não é objeto de estudo, porque não interessa ao direito privado. Por que você realizou o ato jurídico de direito privado? Qual o fundamento? Qual o motivo? O que te causou fazer aquilo? Se o motivo é uma vontade psicológica, se é uma pulsão qualquer, se aquilo foi, assim, não há nenhuma questão no direito privado sobre as justificativas, sobre as explicações que levaram o agente a realizar o ato. Se o ato foi realizado por impulso, se o ato foi realizado sem pensar, se o ato foi realizado na louca, não importa. O ato é válido do mesmo jeito. Motivos torpes, segundo as intenções, não retiram do ato jurídico privado a sua validade. Você pode fazer. Se alguém perguntar por que você realizou aquilo, por que você agiu daquela forma, você pode falar o que você quiser. Você pode ter explicação psicológica, você pode ter explicação psiquiátrica daquela ação, mas isso não retira a validade do ato. Esta, em regra, é a ideia do direito privado. Professor, mas em direito do consumidor tem umas questões de ordem pública, sem dúvida alguma, mas isso é excepcional, ok? E também tem a questão, é um outro elemento, e o último elemento que existe. Existe esse quinto elemento, que é o elemento da finalidade. Veja, motivo são os, assim, você vai lá no princípio, o que motiva, o que causa a vontade de realizar aquele ato. E finalidade não tem nada a ver com motivo, é lá no propósito. Para que você realizou aquele ato? Quando a gente fala de motivo, nós estamos falando de fundamento, de razões que te levam a agir. Tanto que a pergunta por que realizou, responde-se por que junto. Se alguém pergunta para você qual a finalidade, a resposta é para atingir tal finalidade. É um para quê. Nunca responda uma pergunta que te fizeram por que alguma coisa, respondendo para quê. Não existe isso. A pergunta do porquê tem a ver com algo que está lá no início, está lá no princípio, está lá nos meios que te levam a justificar, fundamentar o seu ato. Finalidade é qual o teu objetivo, onde você quer chegar fazendo isso. E no direito privado
não há nenhuma discussão sobre motivo nem sobre finalidade. Qualquer que seja a finalidade, qualquer que seja o propósito, qualquer que seja o objetivo a ser atingido, mesmo que o objetivo seja torpe, mesmo que a finalidade seja ruim, mesmo que seja assim, mesmo que aquilo vai causar problema na cabeça da pessoa pro resto da vida, o ato será considerado válido, ele vai ser mantido no ordenamento jurídico. Porém, no direito privado, não existe, ou pelo menos originalmente não existia, a ideia de função. No exercício de uma função, todo aquele que exerce função precisa entender que não age por si, mas age por outro. Quem é funcionário, não age por vontade própria e nem age pensando nos próprios interesses ou nas próprias finalidades. Quem exerce função, quem é funcionário, ele depende de, para validar o seu ato, mostrar que ele está agindo no interesse de quem o enviou. Não sei se eu estou me fazendo claro, espero que sim. Quem age no exercício de uma função precisa dizer o seguinte: não estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso por alguém, ou estou fazendo isso por uma instituição. E, desse modo, os motivos de realização do meu ato, o que me move, as razões, os valores que me movem naquela ação, não são os meus, não são as minhas, são de quem me enviou, são da pessoa que me coloca no exercício daquela função. Então, se eu por acaso sou corintiano raiz e vou para a Pedreira, isso simplesmente mostra o quão importante aquela pessoa é para mim, porque eu deixei algo que para mim é muito importante para fazer algo por ela. Se por acaso eu exerço uma função de presidente da República, a minha função é buscar o bem comum, a minha função é buscar o interesse da República e não o interesse próprio ou do filé mignon dos meus filhos. Isso está gravando no número 4812 desta gravação. A minha função como administrador público não é fazer o que eu quero ou pensando no bem da minha família. Como administrador público, eu devo seguir os interesses da República, eu devo seguir os interesses previstos na lei ou na Constituição. A mesma coisa a finalidade. Eu não tenho que realizar atos visando atingimento de interesses próprios. Se eu fizer isso, eu estou sujeito à ação de improbidade administrativa. Eu posso cometer crimes de responsabilidade, porque o que eu estou fazendo não é pensando na minha ação como representante do povo, representante ou mandatário da União. Eu estou fazendo algo cuja finalidade não interessa ao público, mas interessa a mim. No direito público, no exercício de função pública, nós temos os 3 elementos do direito privado, mas também nós temos outros 2 elementos que existem no direito privado, mas não são condição de validade de ato jurídico privado, de ato jurídico civil. Mas ato jurídico administrativo, para ser válido, a gente vai ver isso no segundo semestre desse ano, precisa dos 3 elementos que vocês já conhecem, com algumas pequenas alterações, e precisa também desses outros 2. Administrador público que age sem motivo público realiza um ato inválido. Administrador público que realiza um ato cuja finalidade não é pública realiza um ato que deve ser invalidado, seja por mandado de segurança, seja por qualquer outro remédio constitucional, seja por uma ação judicial, ou seja também por controle de controles administrativos que nós temos Bom, nós vamos ver todos esses controles ao longo do nosso curso. Gente, eu estou indo muito rápido, vocês estão aí ainda, deixei vocês muito doidos, por favor, me avisem, eu não consigo ver a carinha de vocês. E alguém falou tudo certo. Espero que tudo... Bom, esse tudo certo aqui foi de um aluno que, bom, como é a única boa notícia que eu recebi, o bom feedback. 2 agora, obrigado, vamos dar continuidade. E nenhuma dúvida enquanto isso, gente, eu não posso ser tão bom assim que vocês não estão com dúvida nenhuma. Vocês não tentem me enganar. Mas tudo bem. Vamos lá, então, continuar a matéria pelo compartilhamento da tela. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Não sei, por favor, me respondam. Estão vendo a tela compartilhada? Estamos. Beleza.
A gente voltou aqui para a página 2 do nosso roteiro, quando fala de conceito de o que é administração pública, qual é o conceito de direito administrativo. E ao longo da história, nós tivemos pelo menos 6 correntes dedicadas de uma maneira unitária, de uma maneira unívoca, dizer o que é o direito administrativo. Ninguém conseguiu. Depois vocês podem ler as várias escolas nos livros de direito administrativo. Eu fiz no roteiro aqui algo bem sintético para dizer assim, ao longo do tempo sempre apareceu um autor dizendo o direito administrativo deve ser entendido segundo esse critério é amplo o suficiente para abarcar todo o direito público ou todo o direito administrativo e preciso o suficiente para mostrar que nós temos uma distinção das outras dogmáticas jurídicas. Ninguém conseguiu. Não existe um critério unívoco para dizer o que é o direito administrativo. Aliás, como não existe critério unívoco para dizer o que é direito, certo? Bom, nós temos todos esses critérios e nenhum deles nos permite identificar com precisão o direito público ou o direito administrativo. Atualmente, vamos dizer assim, a corrente mais aceita ou o entendimento mais adequado é esse aqui, que é a tal da 7ª corrente, que é a corrente filosófica ou doutrinária mais aceitável, que apresenta o critério funcional, que é por isso que eu fiquei falando de função para vocês até agora. Direito administrativo é o ramo do direito que disciplina a função administrativa. Não importa quem seja a pessoa que exerce a função. Se você vai pôr uma pessoinha de carne e osso para exercer uma função, vai ser um funcionário público, as ações dele serão entendidas pelo critério funcional. Se você coloca uma pessoa jurídica de direito privado no exercício de uma função pública, nós vamos entender que aquelas ações daquela pessoa são entendidas segundo o direito público. O direito público, ele disciplina, ele serve como critério de validação ou invalidação de tudo que uma pessoa jurídica de direito privado ou público realiza no exercício da função administrativa. As rodovias brasileiras, elas são bens públicos de uso comum do povo, ou seja, todos podem usar. Só que a partir do momento que elas são dadas a concessionárias de manutenção, a concessionária passa a ter a prerrogativa, ela passa a ter o direito, vamos dizer assim, de cobrar pedágio. Ou seja, você tem o seu direito de ir e vir mantido desde que você pague uma tarifa chamada pedágio para a concessionária de direito, a empresa de direito privado que toma conta daquela rodovia. As relações que você tem com aquela concessionária, elas são perfeitamente entendidas no âmbito do direito público. Você não tem relação de consumo com aquela rodovia. Você tem uma relação de usuário de serviço público. Professor, mas eu tenho um monte de ações judiciais aqui no escritório em que as relações do usuário do serviço público com a concessionária de serviço público são entendidas pelo judiciário como relações de consumo. Veja, é uma situação simplesmente benéfica ao usuário. O direito do consumidor pode ser aplicado nessa situação para que o usuário do serviço público possa ser mais bem defendido junto ao tribunal. Mas vou contar uma coisa. Embora no direito do consumidor exista a inversão do ônus da prova, exista a responsabilidade objetiva do fornecedor, essa responsabilidade objetiva do prestador de serviço público e essa inversão do ônus da prova já existem no direito público no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição e também na Lei de Concessões. Então, não há problema nenhum usar as leis de direito público para realizar a mesma defesa. Bom, o que importa é, o direito público deve ser entendido como o direito pelo qual nós entenderemos o exercício de funções públicas. Todo aquele que exerce funções visando ao interesse não próprio, mas do Estado, não próprio, mas do desenvolvimento dos direitos e interesses fundamentais do povo, nós estamos falando de direito público no aspecto funcional. Ok? E nós temos aqui na ciência do direito administrativo 2 objetos, o mediato e o imediato. E aqui é uma forma bem interessante da gente fazer essa relação, é aquela de teoria geral do processo. Vocês sabem que o processo tem, lá na ação judicial, né, nós temos uma causa de pedir, né, e a causa de pedir ela se divide em próxima e remota.
Isso é o que me deixa doido no processo judicial, porque ninguém entra com um processo porque quer mostrar para o juiz qual é a causa de pedir que está na lei. Né? E a causa de pedir que está na lei, ou seja, o que consta do ordenamento jurídico, é o que é próximo ao processo. E o que é longe do processo, o que é remoto, é justamente aquilo que nós queremos. Ninguém entra na justiça porque quer o processo, entra na justiça porque quer uma sentença, entra na justiça porque quer algo físico, algo real, que está na mão do réu. Eu, como autor, eu quero que o juiz, por uma sentença judicial, traga aquilo que está no réu, que está na posse do réu, para mim. Aquilo que está de posse do réu e eu quero é a causa de pedir remota, é o objeto imediato da ação processual, porque eu preciso do processo como meio de chegar até o bem da vida. Então nós temos o direito é aquilo que medeia. Gente, eu falei corretamente, tá? Eu odio quem fala media, certo? Então é medeio, intermedeio, vamos conjugar corretamente. O processo ou o direito é aquilo que medeia a pessoa com a realidade. Então, por isso que o objeto imediato do direito administrativo são os princípios e regras, é a própria legislação, é a própria compreensão a compreensão não, mas é o ordenamento jurídico positivo que permite que nós possamos atingir as finalidades públicas. E o objeto mediato, ou seja, aquilo que é mediado pelas normas de direito administrativo, são as atividades, os agentes, pessoas de órgãos da administração pública, que são regidos pelos princípios e regras. Sem essa organização normativa que estrutura o Estado, que estrutura a organização do Estado e da administração pública, não é possível que haja pessoas e órgãos e entidades que realizem o exercício da função pública. Gente, com isso, nós podemos falar do item 5. Mas se eu estiver indo muito rápido, por favor, vocês me cortem, vocês me parem, vocês me avisem se eu estou viajando rápido demais. Se não tiver, se vocês por acaso precisarem de alguma consideração, alguma informação, alguma dúvida, não é possível que eu esteja falando tão bem. Dúvidas costumam acontecer, não tenham medo, ninguém está vendo vocês. Pode falar, pode perguntar, ok? Vamos para o item 5, função administrativa, ou em outras palavras, para que serve uma administração pública? E, originalmente, servia para organizar o Estado. A teoria clássica dizia que o Estado estava lá para aplicar o direito. Atualmente, vocês me perdoem o pleonasmo, eu coloquei de propósito, a administração pública existe ou serve para servir. Ela existe porque ela deve promover, ela deve realizar na prática os direitos fundamentais dos cidadãos. Tanto numa visão quanto noutra, tanto na teoria clássica quanto na teoria dos direitos fundamentais, esta finalidade, organizar Estado ou servir o cidadão, só pode ser atingida se a administração pública possuir uma estrutura, precisa de recursos humanos e precisa de recursos materiais. Sem um mínimo de condições, gente, se não houvesse aula virtual, nós estaríamos sem aula. E se não houvesse um prédio onde nós pudéssemos ter o estabelecimento de uma estrutura mínima de salas de aula, nós não poderíamos lecionar. Nós precisamos de estrutura mínima, é preciso que haja pessoas disponíveis para organizar e atingir finalidades. Sem essas pessoas e sem esses recursos materiais, não conseguimos atingir as finalidades públicas de jeito nenhum. Esta estrutura de direito, essa estrutura estatal, ela é formada por agentes públicos lotados em órgãos públicos, lotados, quer dizer, estão lá nos órgãos públicos ou em empregos públicos. Eles realizam atos administrativos ou atos jurídicos administrativos com base em legislação específica, e esses atos são dotados de autoridade. O servidor público realiza atos com autoridade pública. Nós vamos falar a respeito disso posteriormente, mas todo servidor público, ao agir, ele não age, ele não exerce a vontade dele, servidor. Ele age para a realização da vontade, entre aspas, vontade do Estado. E aquela vontade que ele realiza, por ser a vontade do Estado, ela pode ser violentamente forçada. Nós podemos não gostar das ações estatais,
Mas aquelas ações realizadas por uma pessoa física, nós podemos não gostar, de repente, não, eu não me conformo. Quem é você para agir assim contra a minha vida? Eu não admito. É possível. Quem é você, servidor público, que exige que eu, para entrar na repartição pública, eu entre de máscara? Eu entro do jeito que eu quiser, e os meus direitos de ir e vir, os meus direitos fundamentais. Olha, nós temos um interesse público maior aqui, que é de preservação da vida, é uma questão de saúde pública. Se você não usar máscara, não vou deixar você entrar aqui. Eu vou entrar de qualquer jeito. Veja que coisa doida. A proibição de entrar sem máscara pode ser violentamente imposta pelo uso de força policial. A pessoa pode ser presa em flagrante delito por não exercer o cumprimento de uma norma apresentada a ele por uma autoridade pública. A autoridade pública pode impor multas. A autoridade pública de trânsito pode multar qualquer um que coloque o carro em estacionamento proibido. Poxa vida, quem ele pensa que é para impedir o meu ir e vir ou a livre disposição dos meus bens? Gente, o mundo está tão complexo que você não pode nem jogar lixo em lugares inadequados. Você precisa dispor do lixo em local correto. Do contrário, você está cometendo até um crime ambiental. Cuidado com essas coisas. E a autoridade pública tem o dever de, identificando um erro, identificando um descumprimento de norma, fazer cumprir a norma, restaurando a situação anterior e atribuindo consequência, penalidades àqueles que cometeram atos ilícitos. E tudo isso, para acontecer, precisa de uma estrutura de pessoas e precisa de uma estrutura de recursos materiais. E veja, os atos administrativos, eles podem ser entendidos como realizados pelo próprio Estado, que é a administração pública direta, como nós já falamos numa aula anterior, por entidades estatais autônomas, que faz parte da administração pública indireta, por entidades privadas no exercício da função pública, que aqui a gente chama de administração pública associada ou administração privada de serviços públicos. São pessoas de direito privado exercendo funções públicas segundo normas de direito público. E aí, outra coisa também que é meio óbvio, mas nós precisamos falar o óbvio de vez em quando. Veja, o Estado não depende apenas de recursos humanos. Aqui, na verdade, não é contratados apenas, né? Eles, muitas vezes, os empregados públicos são contratados, os agentes públicos, eles são nomeados e tomam posse por meio de concursos públicos, mas precisamos de recursos materiais. É preciso que haja papel, é preciso que haja impressora, é preciso que haja tinta na impressora, é preciso que haja computador com acesso à internet e também com acesso à impressora para que alvarás, para que certidões, para que documentos possam ser expedidos, né? E aí, nós temos uma identificação muito importante. Gente, o Estado exerce inúmeras outras funções. O Poder Legislativo exerce uma função fundamental, que é a função legislativa. O próprio governo, ele exerce funções de gestão e funções de governo que são extremamente relevantes. O Judiciário exerce função jurisdicional. Dentro da administração pública existem as atividades arrecadatórias tributárias, que também são importantes, mas dentro da administração pública, se nós falarmos de direito administrativo, o direito administrativo é um ramo do direito que, na corrente funcional, cuida de 5 e apenas 5 funções. O Estado realiza, ou é possível que seja realizado pelo Estado, pessoas no exercício de função estatal, eles podem realizar 5 funções. E essas 5 funções são essas que nós temos aqui. A primeira, e talvez a que primeiro foi identificada, é a função administrativa do serviço público. O Estado existe para realizar serviço. E no início da compreensão de direito administrativo, 200 e poucos anos atrás, serviço público era entendido praticamente como o objeto do direito administrativo como um todo. Tudo que o Estado fazia, tudo que ele realizava era entendido como serviço. Todas as ações dele eram ações de serviço, eram ações de servir o soberano, seja esse soberano a autoridade, sua majestade, o rei, o ditador, etc., ou, numa democracia, a sua majestade, o povo, que em seu nome devem todas as ações serem exercidas. Ou seja, tudo que o Estado fazia ou deixava de fazer era entendido como uma prestação de serviço.
Posteriormente, foi identificada uma outra função administrativa que ela é praticamente oposta ao serviço público, e é a função de polícia. Gente, polícia tem muito mais a ver com direito administrativo que com direito penal. Eu não sei se nós temos pessoas aqui que lembram de palavrinhas gregas, mas eu acho que vocês lembram o que significa, como fala cidade em grego. Cidade em grego a gente fala, ou estado, né? Fala polis. E se vocês perceberem a fonética, polis, polícia. Polícia tem a ver com os atos de organização da sociedade, ou de organização do estado, ou de organização da cidade. A polícia o poder de polícia tem a ver com a prerrogativa do Estado ou do administrador público de organizar a cidade de uma determinada forma, de modo a deixar a cidade apta para a convivência. Se todo mundo quiser exercer os seus direitos constitucionais do jeito que lhe bem entender, pode dar certo dentro da sua casa. Mas se todo mundo for para a rua e quiser exercer os seus direitos constitucionais do jeito que bem entender, e todo mundo querendo fazer isso ao mesmo tempo do seu jeito, provavelmente não vai dar certo. Esse provavelmente eu coloquei para ser gentil, não vai dar certo mesmo. Se por acaso vocês, nos tempos que não eram de pandemia, moravam em república, vocês vão se lembrar que era preciso um mínimo de organização para a convivência se estabelecer. Ou seja, poder de polícia tem a ver com procedimentos ou com ações que impõem a restrição daqueles direitos que todos nós temos, daquela liberdade absoluta, ou seja, em comunidade não dá para ter liberdade absoluta, essas liberdades precisam ser canalizadas, principalmente em 3 áreas: segurança pública, ordem pública e segurança, ordem e saúde pública. São 3 áreas que impõem as restrições aos direitos das pessoas em tempo de pandemia, em tempo de peste negra, em tempo de gripe espanhola, em tempo de SARS-CoV-2, existem poderes de polícia que impõem ou que devem impor à comunidade restrições, até mesmo lockdown. E este professor que vos fala entende que nós deveríamos, já passamos da hora de termos um lockdown, de termos uma restrição à circulação ao estilo chinês ou ao estilo italiano, para que a propagação da Covid se estanque e as pessoas no Brasil parem de morrer na quantidade que tem morrido e parem de utilizar a UTI da forma como tem utilizado. Parece que as pessoas acham que a vacina é uma poção mágica que você toma e já fica bom. Só que tem um problema, né? Assim, nem 2%, nem 3% da população brasileira foi vacinada. E essas pessoas que tomaram vacina ainda não estão imunes, porque não é poção mágica. O corpo precisa desenvolver imunidade. E nós não temos imunidade suficiente para impedir a propagação do vírus. Só que as pessoas, sei lá, elas acham que não tem problema, que não vai dar nada. O Estado não tem que ficar pensando no que as pessoas acham ou deixam de achar. O Estado tem por função proteger a saúde pública e a saúde de cada uma dessas pessoas que acha que tem direitos fundamentais de sair e ficar à vontade badalando e mesmo sem usar máscara, à revelia do próprio interesse delas, porque esse interesse, esse poder de polícia, ele se sobrepõe aos interesses individuais. É uma bela discussão. Mas veja, nós temos uma função pública que é serviço público, que, se vocês puderem anotar, é importante. Serviço público é uma função administrativa que visa a ampliação dos direitos fundamentais. São ações do Estado no exercício de uma função que aumenta, que promove direitos fundamentais. Direitos fundamentais que já existem serão desenvolvidos, serão tornados palpáveis à população por meio de exercícios da função de polícia. Vou dar um exemplo bobo. Se nós não tivermos vacinação pelo Sistema Único de Saúde, como é que vai se dar a distribuição das vacinas em massa no Brasil? O serviço público de vacinação, ele leva o direito à saúde para as pessoas, ele leva tratamento para as pessoas. Se não houver a estrutura de um sistema de educação ou de alfabetização
pessoas não terão acesso ao direito à educação. Ou seja, estruturas públicas montadas para prestar serviços de educação e serviços de saúde são serviços porque ampliam o direito das pessoas. Direitos esses que, embora a pessoa até tenha aéreamente, eteriamente, né? Nossa, eu tenho direitos, né? Mas se o Estado não fizer nada, as pessoas vão, na verdade, não terão efetivamente direitos, porque não poderão ter esses direitos realizados, e direito que não pode ser realizado não é direito, é sonho. Já o poder de polícia, as pessoas têm direitos, mas esses direitos serão de alguma forma restritos ou restringidos para que, por sua canalização em uma determinada situação, todos possamos exercer os direitos. Vou falar a respeito de direito de construir. Se todo mundo tiver direito de construir no seu terreno a casa do jeito que bem entender, muito provavelmente nós teremos dificuldade de organização de saneamento básico, teremos dificuldade de organização de regularização fundiária, nós não teremos como organizar um bairro de maneira equitativa, de maneira que todos possam exercer os direitos de vizinhança da mesma forma. Existem restrições ao direito de construir, e mesmo que você tenha um terreno de sei lá quantos metros quadrados para fazer a casa dos seus sonhos, existem regras de construção que devem ser utilizadas, e se não forem cumpridas, é possível haver a demolição do seu imóvel por falta de atendimento às regras básicas de construção e de vizinhança. Isso tudo tem a ver com o poder de polícia. E aqui, polícia tem a ver com direito administrativo. Não vai a polícia militar na tua casa, não vai a polícia civil na tua casa. Polícia aqui é no sentido de organização da cidade e não de verificação de crime e nem de policiamento ostensivo contra a realização de atos criminais, ok? Nós vamos ter uma aula 9, que vai tratar de poder de polícia, e acho que serviço público é a aula 10 ou 11, eu não me lembro agora, está no roteiro. Além dessas duas funções, existe também a função regulatória, e está escrito aí no roteiro regular mercados, mas aqui nós precisamos melhorar isso. A regulação é de mercados de prestação de serviços públicos. Tá? A regulação aqui não é do mercado como um todo. Na verdade, o Estado liberal e mesmo o Estado interventor, o Estado keynesiano, ele não tem que regular mercados lato sensu. Quando fala de regulação de mercado aqui, é a regulação de mercados criados por prestação de serviços monopolizados. Existem inúmeros serviços que eram realizados, segundo o artigo 175 da Constituição, pelo próprio Estado ou por entidades da administração pública indireta. Muitos serviços públicos são realizados pelo próprio Estado. Porém, é muito comum que estes serviços públicos sejam delegados à iniciativa privada. Esses serviços públicos são, vamos dizer assim, privatizados, e uma pessoa de direito privado passará a exercer a prestação desses serviços. E como se trata de uma concessionária de serviço público, estamos falando de um serviço monopolizado. Antes, o Estado era exclusivo na prestação daquele serviço, e agora uma ou duas empresas privadas se tornam as únicas pessoas com o direito ou com o monopólio de prestação daquele serviço. Como vocês sabem, o monopólio é meio problemático, porque quem tem o monopólio tem o poder de determinar as regras de convivência. A regulação existe justamente para prover ao usuário do serviço público ou ao cidadão que vai receber aquele serviço público monopolizado certos direitos mínimos que deverão ser levados em conta pelo prestador de serviço. Por exemplo, na Agência Nacional de Saúde, existe a previsão de que, se você por acaso não quiser contar com o SUS, você tem a liberdade de contratar um plano de saúde junto a uma empresa prestadora de serviços de saúde. E o contrato que se assina para ter a prestação de seguro-saúde, ele é muito amplo, ele pode ser assinado de acordo com a vontade das partes. As partes são livres para estabelecer os limites que quiserem no contrato. Porém, o contrato, ele possui regras mínimas de prestação, ou seja, a Agência Nacional de Saúde regula
o contrato de seguro-saúde, de modo a definir que condições mínimas devem ser seguidas, ou seja, não é possível que a empresa de seguro-saúde possa retirar, olha, você quando contrata, você jamais terá direito a determinada prestação de serviço, ou a prestação de serviço é apenas um atendimento, se for em caso de internação, nós não vamos, no meio da internação, nós vamos cancelar o contrato, etc. Existem certos limites que devem ser cumpridos pelo prestador de serviço. Mesma coisa, uma concessionária de serviço público de manutenção de rodovia. Existem certas exigências que são impostas pela agência reguladora. E aqui nós temos, para cada serviço público concedido à iniciativa privada, uma agência reguladora. Nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, nós temos a Agência Nacional de Telecomunicações, nós temos a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, nós temos inúmeras agências. Todas elas autarquias que exercem a função regulatória, elas impõem às prestações de serviço público limites que devem ser obedecidos pelo prestador de serviço para que o usuário não seja impedido de receber a prestação daquele serviço, que não é mais um serviço realizado pelo Estado, mas um realizado por concessão, por delegação, por uma prestadora de serviço. Além dessas três funções que serão objeto do estudo em Direito Administrativo 1 e 2, aqui no nosso terceiro ano do curso de Direito na PUC Campinas, as outras duas funções, que também são originárias do Direito Administrativo, passaram a ser entendidas como objeto de uma outra disciplina, que é a disciplina Direito Econômico, objeto na PUC de estudo no quarto ano. O Direito Econômico já é considerado uma disciplina com autonomia própria, mas não muito tempo atrás ele era entendido como um pedaço, vamos dizer assim, e muito importante do direito administrativo. A relevância do direito econômico é tal que hoje é entendido como uma matéria ou uma disciplina autônoma, embora tenha surgido do direito administrativo. Assim como, por exemplo, o direito de construir, o direito urbanístico e o direito ambiental. Todas essas disciplinas são autônomas por força de sua... A sociedade se tornou muito complexa e essa complexidade impôs o direcionamento de estudos de maneira autônoma nessas áreas. Então, essas duas funções administrativas, a 4 e 5 aqui do nosso roteiro, são objeto de estudo de direito econômico. O que é fomento público? O Estado intervém na economia ou intervém na microeconomia de modo a conceder recursos, fomento, incentivo, subsídio para que empresários tenham acesso a crédito para a aquisição de bens de capital, máquinas para produzir mais. É possível que haja fomento de determinados setores do mercado, ou melhor dizendo, é possível que haja fomento de pesquisadores. Existe a FAPESP aqui no estado de São Paulo, existe o CNPq no nível federal, são órgãos públicos ou fundações públicas ou autarquias cuja função é entregar dinheiro público para que pesquisas científicas sejam realizadas. A pesquisa, ela existem interesses não de mercado, mas interesses estatais, e o Estado identifica a viabilidade e o mérito de determinada pesquisa científica e concede dinheiro, concede bolsa àquele pesquisador ou arca com custos de montagem de um laboratório para que aquele pesquisador ou por aquela equipe de pesquisa possa desenvolver pesquisas voltadas para uma determinada área do conhecimento. Isso chama fomento. E saindo da microeconomia, indo para a macroeconomia, é perfeitamente possível que o Estado intervenha de maneira pesada num setor de mercado ou num setor industrial, visando ao direcionamento da economia, porque muitas vezes, ainda que muitos digam que o mercado consegue se autorregular, o mercado se organiza, às vezes essa organização causa destruição de muitos. O mercado pode se organizar, mas durante a organização do mercado, talvez pessoas mais pobres não sobrevivam.
E, nesse sentido, importa que o Estado intervenha na economia, direcionando os mercados ou concedendo recursos a determinados agentes de mercado para que grupos sociais sejam beneficiados ou que grupos sociais sejam atendidos, de modo a garantir os direitos fundamentais de cidadãos. Vocês vão... Gente, eu fui muito sintético com relação ao item 4 e item 5, mas o professor de Direito Econômico de vocês terá pelo menos um semestre para tratar destas duas funções. Tanto que eu informei aqui abaixo, pela programação didático-pedagógica aqui na PUC Campinas, as 3 primeiras funções, serviço público, poder de polícia e regulação, serão desenvolvidas dentro do curso de Direito Administrativo 1 e 2, e as 2 últimas na disciplina de Direito Econômico. O que é a administração pública quando a gente fala sobre isso? A administração tem 2 sentidos. Tem o sentido objetivo, tem o sentido material ou sentido funcional, sempre em letras minúsculas, e tem a ver com a atividade exercida pelo Estado visando a funcionar alguma atividade, visando ao exercício daquelas funções administrativas que eu falei há pouco. Existe, então, uma atividade pela qual se presta serviço público, pela qual se realiza poder de polícia, se impõe poder de polícia, pela qual se regula o mercado. E nós temos um sentido subjetivo orgânico, sempre com letras maiúsculas, né, o azão e o pesão, para se referir às pessoas que administram, às pessoas que põem a estrutura para funcionar. E neste ponto é importante até uma outra expressão, né? Administrar tem 2 sentidos etimológicos. Ad minus, aquele que está abaixo. Aquele que exerce função não é mais importante que aquele que mandou funcionar. O Estado, ele é a pessoa que exerce a administração. Os servidores públicos, os funcionários estão lá para que a vontade do Estado, entre aspas, seja realizada. E o Estado administra não porque ele é alguém importante, mas porque ele está estabelecido, está estruturado para que as pessoas possam receber o exercício das funções administrativas. Então, o soberano é quem importa. E por que o soberano importa? No caso da República Federativa Brasileira, no caso do Estado Democrático do Direito, quem importa é o povo. O Estado está montado e pessoas participam da estrutura do Estado para que o Estado realize as funções sem as quais a sociedade não se organiza de maneira efetiva, não se organiza de maneira eficiente. E aí a pergunta: quem é que exerce a administração pública? Sempre é sempre alguém de carne e osso que está lá exercendo funções administrativas. O servidor público, o agente público, deve ser entendido como um funcionário. Ele está lá exercendo funções, realizando atividades que não são dele, não são para ele, não interessa para ele a quem ele está exercendo aquela função. Ele tem o dever de realizar aquela função, não importa para quem. Veja, é justamente isso que significa agir em função de. A relevância não está na vontade do administrador, sua ação reflete a determinação de quem lhe impõe o exercício da função. E eu lembro a Constituição, o artigo 1º, parágrafo único, que tem uma tal de vontade do povo, certo? E a vontade do povo ela é exercida mediante a legislação. Nós vamos tratar disso mais para frente nos outros roteiros, mas pelo horário, pelo tempo, eu acho que nós podemos encerrar a aula de hoje. Gente, vocês não abriram a boca, vocês não mandaram nada, vocês não têm... Não é possível que vocês não tenham dúvida, mas se tiverem, eu estou por aqui. Manda WhatsApp, sinal de fumaça, manda a mensagem pelo chat e fico mais uma vez à disposição de todos em caso de qualquer necessidade de complementação, em caso de qualquer necessidade de especificação. Talvez eu esteja correndo demais, mas eu preciso saber de vocês se eu estou indo bem, se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo muito devagar. Preciso de feedback. Então, se vocês puderem, agradeço muito se puderem falar o que pode ser melhorado, o que pode ser arrumado. Gente, eu vou parar a gravação a partir de agora. E antes de parar a gravação, eu agradeço a todos pela presença. Fiquem com Deus e até semana que vem.
Muito obrigado.